Se tu acompanhas o meu canal já há algum tempo, de certeza que tu já me ouviste a falar disto. O triângulo da exposição é um conceito que reúne 3 elementos: ISO, shutter speed e abertura. E sem muitos rodeios, o ISO tem a ver com a sensibilidade do teu sensor à luz. Quanto mais sensível, mais clara fica a imagem; quanto menos sensível, mais escura fica a imagem. O aumento dessa sensibilidade também aumenta o ruído, que já estava lá, mas era menos perceptível quando estava no mínimo. A abertura é a quantidade de luz que entra para o teu sensor e também o fator que amplia ou diminui o efeito da profundidade de campo. Quanto mais aberta a lente, mais luz entra para o sensor, menor a profundidade de campo, ou seja, maior o desfoque. Quanto mais fechada a lente, menos luz entra para o sensor, maior a profundidade de campo, ou seja, menos desfoque. Consegues ver a diferença nestas duas fotografias, por exemplo. E o shutter speed, ou velocidade do obturador, em fotografia, limita a quantidade de tempo que o teu sensor fica exposto à luz, e em vídeo tem uma relação direta com a taxa de fotogramas que tu escolheste para captar o teu vídeo. Por exemplo, este vídeo está a ser captado em 25 fps e o shutter speed correto para captar um vídeo destes é 1/50, ou seja, é 1/ o dobro da tua taxa de fotogramas. Se tu dominares o conceito do triângulo da exposição e estes 3 elementos, eu garanto-te que tu vais captar um vídeo limpo, um vídeo perfeito. Mas, infelizmente, existem situações em que tu vais precisar de mais alguma coisinha e eu vou-te mostrar já. Anda lá. O grande problema disto é um fator chamado luz. Porque a partir do momento em que tu simplesmente decides a luz de fora entrar, explode tudo. E este tipo de coisas acontece mesmo tu tendo todas as configurações corretas. O ISO o mais baixo possível, o shutter speed adequado e a abertura, sei lá, em 2.8, porque tu queres desfoque no teu shoot. Então tu daqui começas a procurar opções, o que é que eu posso fazer com a minha imagem de modo a conseguir captar lá fora. Perante uma situação como esta, se tu não tiveres nenhum acessório para escurecer a tua imagem, tu só tens 2 opções. E isto tendo em consideração se tu já tens o ISO no mínimo possível. A primeira opção é aumentares o shutter speed. O problema é que quando tu aumentas o shutter speed, a imagem fica corretamente exposta, sim, mas tu perdes o motion blur natural das coisas. Parece mesmo que algo não está certo aqui nesta imagem. E isto deve-se ao facto de o shutter speed estar errado dentro desta faixa de fotogramas. E para trabalho profissional, isto é inadmissível. A outra opção que tu tens é aumentar o valor da abertura, o que diminui o diâmetro da abertura, o que significa que menos luz entra para o teu sensor, mas aí tu perdes o desfoque de fundo. Nesta imagem eu tive que diminuir a abertura de 2.8 para 9.1, só para ter uma imagem corretamente exposta. E tu podes ver a diferença aqui da profundidade de campo nas duas imagens. A imagem que está em 2.8 está muito mais desfocada e esse é o efeito que eu quero para um vídeo no exterior ou no interior, onde quer que seja. E é neste momento em que tu já não tens mais opções que tu deves usar um acessório chamado filtro ND. O filtro ND é basicamente um acessório que serve como se fossem uns óculos de sol para a tua câmara e ajudam-te a ter um controlo adicional da exposição em altas luzes, o que faz com que tu não tenhas de sacrificar nem o shutter speed, o motion blur, nem a abertura, o desfoque do fundo. Então estou neste momento a gravar com o filtro ND na minha câmera, estou a gravar em luz direta e não estou a sacrificar nenhum dos elementos do meu triângulo de exposição, está tudo bem configurado. A única coisa que eu precisei de fazer foi colocar o filtro ND para dar aquele à minha imagem. Let's go! Quando fores comprar um filtro ND, tens de ter em atenção o diâmetro da tua objetiva e comprar um filtro com a mesma milimetragem. Por exemplo, este filtro é de 52 mm, porque a objetiva em que eu vou usar é de 52 mm. Ter um filtro ND foi uma das melhores coisas que eu fiz até agora, tornou-se imprescindível em todos os trabalhos em que eu realizo fora de casa e é mesmo muito útil, é uma ferramenta muito útil. Mas não adianta nada teres um filtro ND para escurecer a tua imagem e não teres domínio nenhum das ferramentas do triângulo da exposição. Portanto, eu tenho um vídeo em que, se tu queres dominar as ferramentas do triângulo da exposição, clica aqui e eu vou explicar-te detalhadamente como é que tu deves fazer. Até lá, tchau!